Amigos, quero começar compartilhando uma verdade que alterou completamente a direção da minha vida. Uma percepção ao mesmo tempo simples e incrivelmente profunda. A dimensão da sua vida é um reflexo direto da dimensão dos seus pensamentos. Permita que essa ideia ressoe por um instante. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidades. Elas estão por toda parte ao nosso redor. Elas também não falham por uma suposta falta de inteligência. Conhecemos pessoas brilhantes que vivem existências comuns. E certamente não é por falta de tempo. Todos nós dispomos das mesmas 24 horas em um dia. A verdadeira razão pela qual tantas pessoas vivem vidas pequenas é porque seus pensamentos são pequenos. Suas mentes foram condicionadas a estabelecer metas modestas, a correr riscos mínimos e a nutrir sonhos contidos. Como resultado, a vida lhes entrega recompensas igualmente modestas. Se você concentra sua mente na escassez, você atrai escassez. Se pensa apenas em sobrevivência, obterá o suficiente para sobreviver. Contudo, se você ousa pensar em abundância, se abre sua imaginação para a riqueza, a grandeza e o sucesso, a própria vida se encarrega de se moldar para corresponder a esse novo patamar de pensamento. Seu mundo se expande ou se contrai em proporção direta à visão que você sustenta em sua mente. Quando eu era mais jovem, em busca de um norte, encontrei um mentor próspero que me presenteou com uma declaração. A princípio pareceu-me intimidadora, mas com o tempo tornou-se um pilar da minha filosofia. Ele me olhou nos olhos e afirmou: se seu objetivo é gerar riqueza, seus pensamentos devem ser sobre riqueza. Se almeja milhões, sua mente precisa operar na frequência dos milhões. Naquela época, a profundidade de suas palavras me escapava. Eu acreditava que a fortuna era ditada pela sorte, pelos contatos certos ou por nascer na família correta. Imaginava que os ricos possuíam um código secreto, uma fórmula inacessível para pessoas comuns como eu. O que ele tentava me ensinar era algo muito mais grandioso. A riqueza começa na mente, não na conta bancária. O projeto que você carrega mentalmente, a magnitude da visão que se permite ter, é o que, em última análise, molda os resultados da sua vida. Uma mente limitada constrói muros ao redor do seu potencial, aprisionando-o na mediocridade, enquanto o pensamento grandioso derruba essas barreiras, revelando um horizonte de possibilidades infinitas. O mundo, meus amigos, está de portas abertas, mas apenas para aqueles que têm a coragem de enxergá-lo dessa forma. Agora, quero deixar algo bem claro. Pensar grande não tem a ver com arrogância ou com se sentir superior aos outros. Trata-se de abrir portas que o pensamento pequeno fechou. É sobre treinar sua mente para fazer perguntas audaciosas. Como seria minha vida se o medo não fosse mais o meu mestre? E se eu buscasse a versão mais elevada de mim mesmo, em vez de me contentar com o que é apenas conveniente? E se eu parasse de me satisfazer com as migalhas e exigisse o banquete? A vida tem uma maneira sutil de tentar encolher seus sonhos para que caibam no tamanho da sua zona de conforto. Ela sussurra para não tentar demais, não almejar muito alto, não arriscar tanto, pois é mais seguro. Mas o sucesso, amigos, exige exatamente o oposto. Você precisa expandir sua zona de conforto até que ela comporte o tamanho do seu sonho. O crescimento só acontece quando sua visão se torna maior que o seu medo. Se você realmente deseja prosperar, deve aprender a fazer da sua imaginação sua maior aliada e não sua maior inimiga. A maioria das pessoas, inconscientemente, usa a imaginação contra si mesma. Elas revivem erros passados, amplificam seus medos e criam cenários de desastre que nunca se concretizam. Isso é o pensamento pequeno em ação. Mentes prósperas, por outro lado, usam a imaginação para construir, não para destruir. Elas visualizam possibilidades. Enxergam oportunidades onde os outros veem obstáculos. Utilizam imagens mentais para projetar um futuro que ainda não existe no plano físico.
Toda grande invenção, toda empresa de sucesso, todo império já construído, começou como uma ideia na imaginação de alguém. Antes de o avião cruzar os céus, alguém imaginou o voo. Antes de a internet conectar bilhões, alguém imaginou uma rede global. Pensar grande, portanto, significa recusar-se a ser prisioneiro da dúvida e, em vez disso, tornar-se o arquiteto do seu próprio destino. Às vezes as pessoas me ouvem e dizem: mas eu não quero ser ganancioso. Pensar grande não é egoísmo. E eu sorrio, pois a verdade é outra. A pobreza não ajuda ninguém. Você não pode ajudar os pobres sendo um deles. Não pode alimentar os famintos se não tiver o que oferecer. Não pode financiar causas nobres ou fortalecer comunidades jogando pequeno. A riqueza, quando conquistada com honestidade e integridade, torna-se uma das mais poderosas ferramentas para o bem. Pensar grande permite que você expanda sua capacidade e, ao fazer isso, você cria espaço para que outros também possam se expandir. Quanto maior sua vida se torna, mais pessoas você pode ajudar, mais vidas pode impactar. Portanto, não confunda ambição com egoísmo. O pensamento pequeno não serve ao mundo. O pensamento grandioso, quando direcionado com sabedoria, é um ato de serviço. Há um princípio que quero que vocês guardem. A dimensão do seu sonho dita a intensidade do seu esforço diário. Se o seu sonho é modesto, suas ações serão modestas. Seu comprometimento será frágil e, naturalmente, seus resultados serão pequenos. Mas quando seu sonho é imenso, tão grande que chega a assustar, seu esforço diário se eleva para estar à altura dele. Uma pessoa que sonha em ganhar R$100 a mais por semana nunca terá o mesmo nível de foco e resiliência daquela que sonha em alcançar uma independência financeira que abençoe gerações. E lembre-se, não se trata de ganância, mas de alinhamento. Quando sua visão se expande, sua energia se expande. E quando sua energia se expande, seus resultados naturalmente se expandem também. Grandes visões acendem a paixão. A paixão impulsiona o esforço e o esforço constrói os resultados. O problema é que a maioria das pessoas nunca experimenta essa forma de viver, pois estão presas no que chamo de círculo do familiar. Elas só acreditam naquilo que já viram. Se seus pais tiveram dificuldades financeiras, elas assumem que isso é tudo o que a vida pode oferecer. Se seus amigos estão estagnados, elas concluem que a prosperidade é inatingível. Elas constroem uma fortaleza com as pedras do seu ambiente e nunca tentam escalar seus muros. Mas eu lhes digo, o passado não dita o futuro, a menos que você lhe dê essa permissão. Pensar grande significa imaginar uma vida diferente daquela em que você nasceu. Significa recusar-se a ser apenas um produto do seu meio e decidir, em vez disso, ser a exceção. A pessoa que quebra o ciclo, e não se engane, todo ciclo pode ser quebrado quando uma mente ousa sonhar além do que lhe é familiar. Um dos maiores inimigos do pensamento grandioso é o medo da crítica. No momento em que você começa a sonhar além do que é considerado normal pelas pessoas ao seu redor, as vozes críticas aparecem. Alguém vai rir, alguém vai zombar, alguém vai balançar a cabeça e dizer quem você pensa que é. E se você não tiver cuidado, essas palavras podem envenenar seu coração e diminuir sua visão. Mas eu lhe pergunto, quem está pagando suas contas? Quem está construindo o seu sonho? Não são eles. A verdade é que a crítica surge não porque você está errado, mas porque seu sonho ameaça a zona de conforto dos pensadores pequenos. Sua visão expõe a complacência deles, e em vez de se esforçarem para crescer, eles tentam puxá-lo para baixo. É a natureza humana. Se você quer pensar grande, precisa desenvolver uma casca grossa. Deve aprender a se blindar contra as opiniões daqueles que escolheram jogar pequeno. Lembre-se disto, aqueles que hoje riem dos seus grandes sonhos serão os que amanhã pedirão sua ajuda. Pensar grande também está intimamente ligado às suas associações. Já disse isso muitas vezes e repito, mostre-me seus amigos e eu lhe mostrarei seu futuro. Por quê? Porque as pessoas são contagiantes. Se você passa seus dias com quem reclama de tudo,
com quem tem pensamentos e conversas limitadas, você inevitavelmente se rebaixará para se encaixar. Começará a duvidar da sua própria visão, pois estará se alimentando da visão limitada deles. Mas se você se cerca de pensadores grandiosos, de pessoas que falam sobre possibilidades, investimentos, ideias, contribuição e criação, sua própria mente se expandirá para acompanhá-los. A mente se eleva ou decai com base na companhia que mantém. Se quer pensar grande, escolha com cuidado quem você permite que o influencie, pois seu ambiente, com o tempo, torna-se seu destino. Se convive com pensadores pequenos, herdará seus limites. Se convive com pensadores grandiosos, herdará sua visão. Agora, permitam-me esclarecer algo crucial. Pensar grande não significa desprezar o processo. Não significa ignorar as pequenas disciplinas diárias ou buscar atalhos. Algumas pessoas ouvem a frase pensar grande e imaginam que podem simplesmente saltar de onde estão para onde desejam estar, sem pagar o preço. Não é assim que funciona. O pensamento grandioso lhe dá a visão, mas a disciplina lhe dá o caminho. Um arranha-céu começa com uma visão, sim, mas ainda precisa ser construído tijolo por tijolo, andar por andar, com paciência e persistência. Você não enriquece da noite para o dia. Você enriquece compondo esforços, plantando sementes, resistindo às tempestades. Mas aqui está a diferença. O pensador pequeno assenta tijolos sem uma visão, então nunca constrói algo de valor. O pensador grandioso assenta tijolos com um projeto claro em mente, e cada passo, cada dia, cada esforço o aproxima de sua grande obra. A visão é o porquê, a disciplina é o como. Você precisa de ambos. Vi inúmeras pessoas se autossabotarem por mirarem baixo demais. Elas estabelecem metas tão modestas, tão ao alcance, que nunca precisam se esticar, nunca precisam crescer, nunca precisam arriscar a decepção. E, no entanto, aqui está a ironia. Essas metas baixas criam a mesma decepção que tentavam evitar. Porque mesmo quando você as alcança, sente um vazio. Não há sensação de realização em atingir algo que você já sabia que podia fazer. Mas quando você estabelece metas audaciosas, tão grandes que quase o assustam, mesmo que não as atinja por completo, você acaba muito mais longe do que estaria com metas pequenas. Essa é a beleza de pensar grande. Eleva sua mira. Precisa você algo pelo que lutar. E essa busca, mesmo que imperfeita, sempre o deixará mais forte, mais sábio e mais próspero do que a segurança de jogar pequeno. Metas pequenas o protegem do fracasso, é verdade, mas também o protegem da grandeza. Se você realmente quer enriquecer, deve aprender a pensar além da sobrevivência. Muitas pessoas estão presas em uma mentalidade de sobrevivência. Elas planejam apenas o suficiente para se virar. Seus sonhos não vão além de pagar as contas, manter as luzes acesas e colocar comida na mesa. Embora essas sejam responsabilidades importantes, não são suficientes para inspirar a riqueza. Sobreviver não é viver, é apenas existir. Você não foi criado apenas para pagar boletos. Você foi projetado para criar, inovar, construir, para deixar um legado. Pensar grande significa mudar da mentalidade de sobrevivência para a de significância. Significa perguntar a si mesmo: como posso construir riqueza, não apenas para este mês, não apenas para mim, mas para as próximas gerações? Se sua visão se limita a pagar as contas, você sempre será um servo do dinheiro. Mas se sua visão se estende para a propriedade, para o legado, para a liberdade, de repente, a vida lhe apresenta oportunidades que o pensamento de sobrevivência jamais poderia enxergar. Uma das razões pelas quais as pessoas evitam pensar grande é porque isso exige responsabilidade. Deixe-me explicar. Quando você sonha pequeno, pode se esconder. Ninguém espera muito de você. Você pode jogar na segurança e ninguém o julgará se falhar, porque você nunca prometeu muito para começar. Mas quando você sonha grande, você se coloca em evidência.
As pessoas começam a observá-lo. Elas o medem pela sua visão. Elas comentam se você terá sucesso ou fracassará. E sim, esse tipo de pressão pode parecer pesado, mas deixe-me lembrá-lo de algo. Os diamantes só são criados sob pressão. Sem calor e compressão, o carvão permanece carvão. É necessária intensidade para criar brilho. O mesmo vale para a sua vida. Se você quer brilhar, se destacar, se quer uma riqueza que perdure, não pode fugir da responsabilidade. Você deve abraçá-la, porque a responsabilidade não é um fardo. É o solo fértil onde a grandeza floresce. Existe também uma lei natural em ação aqui. Uma lei tão real quanto a gravidade. Grandes pensadores atraem grandes oportunidades. Por quê? Porque a oportunidade reconhece a coragem. Investidores querem financiar líderes que sonham com grandeza, não aqueles que se contentam com a mediocridade. Parcerias são oferecidas àqueles com visão, não àqueles com medo da expansão. O tamanho do seu sonho envia um sinal ao mundo sobre o tamanho da sua capacidade. Se você pensa pequeno, só lhe confiarão tarefas pequenas. Se você pensa grande, as portas para grandes empreendimentos se abrirão. É assim que a vida funciona. Ela responde à audácia. A timidez atrai escassez. A coragem atrai abundância. Quando você começa a sonhar além de suas circunstâncias atuais, o próprio universo começa a reorganizar oportunidades a seu favor. E você descobrirá que as pessoas, os recursos e as ideias certas aparecem, quase como mágica. Mas, na verdade, é apenas a lei da coragem alinhando o mundo para corresponder ao seu pensamento maior. Pensar grande também o força a se tornar alguém maior do que você é hoje. Veja bem, quando você estabelece um objetivo imenso, um que quase o intimida, você rapidamente descobre algo. A pessoa que você é hoje ainda não é capaz de alcançá-lo. E esse é o ponto. O valor de uma grande meta não está apenas no que você obtém ao alcançá-la, mas em quem você precisa se tornar ao longo do caminho. Você precisará de novas habilidades, precisará desenvolver novos hábitos, precisará cultivar resiliência, criatividade, liderança e coragem. Um sonho pequeno não o desafiará, não exigirá mudança. Você pode permanecer o mesmo e ainda assim alcançá-lo, mas um grande sonho exige transformação. E essa transformação, meus amigos, é a verdadeira riqueza. A prosperidade real não é medida apenas pelo dinheiro em sua conta, mas pela força de caráter, pela disciplina e pela sabedoria que você adquire na jornada. Mas, um aviso: pensar grande também requer paciência. Roma não foi construída em um dia, e nenhuma fortuna também é. Muitas pessoas se animam ao ouvir sobre sonhar grande. Elas partem com entusiasmo, começam com força, mas desistem quando os resultados não aparecem rapidamente. Essa é a tragédia da impaciência. Ela mata mais sonhos do que o fracasso jamais matará. Grandes resultados sempre exigem tempo. Uma árvore majestosa não cresce da noite para o dia. Ela passa anos desenvolvendo raízes invisíveis antes de se erguer em sua glória. O mesmo acontece com sua visão. Antes que seu sonho seja visível para o mundo, ele deve criar raízes profundas dentro de você. É por isso que a persistência é fundamental. É por isso que a paciência é a companheira mais próxima da prosperidade. Se você realmente quer enriquecer, deve aprender a permitir que o tempo, a disciplina e o esforço consistente façam seu trabalho. Não se iluda com o sucesso instantâneo. Todos os grandes sucessos que você admira levaram anos de trabalho invisível. E há mais uma coisa: haverá momentos de dúvida. Até os maiores pensadores às vezes se olham no espelho e se perguntam: será que estou louco por acreditar nisso? Serei capaz de realizar isso? Isso é normal. Você não precisa acreditar em toda a escada para continuar subindo. Você só precisa de fé suficiente para dar o próximo passo. O momentum é a cura para a dúvida. Continue avançando, mesmo quando se sentir incerto. Cada pequena ação que você toma fortalece sua crença e mantém sua visão viva.
A dúvida se alimenta da estagnação, mas morre na presença do progresso. Pense assim: a confiança não é construída na inércia. Ela é construída na ação, na tentativa, no movimento. Quando você age, mesmo com hesitação, prova a si mesmo que o avanço é possível. Com o tempo, esses pequenos passos se somam, e você olha para trás e vê que a dúvida não era nada mais do que um obstáculo que você superou. Pensar grande também significa expandir sua definição de riqueza. Muitas pessoas pensam apenas em termos de cifras, mas a verdadeira riqueza tem múltiplas dimensões. A verdadeira riqueza é liberdade, a capacidade de viver a vida em seus próprios termos, de acordar e escolher o que fazer, para onde ir, com quem estar. A verdadeira riqueza é legado, a capacidade de construir algo que beneficie seus filhos e os filhos de seus filhos. A verdadeira riqueza é contribuição, a oportunidade de doar, de construir, de financiar causas, de tornar o mundo um lugar melhor porque você esteve aqui. Pensar pequeno o limita à sobrevivência de curto prazo. Pensar grande o eleva à significância duradoura. Quando sonhar com riqueza, não sonhe apenas com dinheiro no bolso. Sonhe com liberdade, impacto e longevidade. É aí que sua riqueza se multiplica, não apenas em sua conta bancária, mas nas vidas de todos que são tocados por sua visão. Sua mente, meus amigos, é como um elástico. Ela foi feita para ser esticada. E uma vez esticada, nunca mais retorna ao seu tamanho original. A tragédia é que a maioria das pessoas vive e morre sem nunca esticar suas mentes além do comum. Elas permitem que o medo, a tradição e as expectativas pequenas as encolham para uma versão muito menor do que poderiam ter sido. Não deixe que isso aconteça com você. Estique seu pensamento. Teste seus limites. Empurre sua imaginação para além das fronteiras do que parece confortável. Sim, será estranho no início. Sim, será desconfortável. Mas é assim que o crescimento sempre se sente. E aqui está a beleza. Uma vez que você estica sua mente para pensar grande, uma vez que experimenta o que é sonhar além do ordinário, você nunca mais se contentará em apenas ir levando. Você nunca mais se acomodará com pouco quando sabe que um banquete o espera. Costumo dizer às pessoas para não se juntarem a multidões fáceis. Por quê? Porque as multidões fáceis pensam pequeno, falam pequeno e vivem pequeno. E o perigo das multidões fáceis é que elas o mantêm confortável enquanto, silenciosamente, roubam seu potencial. Conversas pequenas levam a vidas pequenas. Se você quer pensar grande, cerque-se de pessoas que o fazem ficar na ponta dos pés. Junte-se à multidão que o desafia, que o deixa um pouco nervoso, que o força a crescer. Sim, é desconfortável. Sim, pode parecer intimidador. Mas é essa multidão que o puxa para cima. Ferro afia ferro. E se você quer afiar sua mente, precisa estar entre aqueles que pensam de forma mais afiada, sonham mais alto e alcançam mais. O crescimento nunca é encontrado no conforto. Ele é sempre encontrado no desafio. Portanto, não busque o conforto das multidões fáceis. Busque o desconforto da companhia de quem pensa grande. Se você realmente quer prosperar, também deve aprender a fazer perguntas maiores. Pensadores pequenos perguntam: como posso pagar por esta coisinha? Pensadores grandes perguntam: como posso criar tanto valor a ponto de poder comprar qualquer coisa que eu desejar? Pensadores pequenos perguntam: como posso sobreviver a este mês? Pensadores grandes perguntam: como posso criar uma riqueza que dure décadas ou até séculos? As perguntas que você se faz determinam as respostas que a vida lhe dá. Se suas perguntas são pequenas, suas respostas serão pequenas. Se suas perguntas são audaciosas, suas respostas se expandirão. Portanto, se você quer começar a pensar grande, comece a se treinar para fazer perguntas maiores todos os dias. Não pergunte apenas como suprir suas necessidades imediatas. Pergunte como criar abundância duradoura, como construir liberdade, como deixar um legado. A vida responde ao tamanho da sua pergunta. Então pergunte maior, e a vida lhe dará respostas maiores.
E assim, meus amigos, encerro com esta verdade. A vida sempre nos dá o que pedimos em grande escala. O universo respeita a expansão. Se você estiver disposto a sonhar maior que suas circunstâncias atuais, se estiver disposto a suportar a crítica, a pressão, o tempo e a dúvida, então a vida o recompensará com riqueza, abundância e influência além da sua imaginação. Não encolha seus sonhos para que caibam na sua vida. Em vez disso, expanda sua vida até que ela se ajuste à magnitude dos seus sonhos. Lembre-se disto: o pensamento pequeno nunca construiu impérios. O pensamento pequeno nunca mudou nações. O pensamento pequeno nunca criou riqueza duradoura. E nunca criará. O futuro pertence aos corajosos. Aqueles que ousam pensar além da média, além do confortável, além do familiar. Portanto, meu desafio para vocês hoje é simples. Comecem a pensar grande, porque quanto maior for o seu pensamento, maior será a sua vida.